Fala pessoal, hoje nós vamos dar continuidade no desenvolvimento da nossa Web API feita em .NET Core 5. No vídeo anterior nós desenvolvemos uma Web API bem básico. Nesse vídeo nós vamos organizar os arquivos da nossa aplicação seguindo um design pattern, tá? Eu vou me inspirar no design pattern que é o DDD, Domain Driven Design. Então, vamos começar. Vamos abrir o nosso projeto que nós terminamos no vídeo anterior, tá? MyWall Web API. Para quem não viu, isso aqui nós desenvolvemos uma Web API bem básico, tá? Que temos os controllers, temos um modelo que é o post e a integração com o banco de dados MySQL, só para garantirmos que a Web API está rodando tudo certinho. Vamos testar. Então levantei aqui o sistema, né? Aí ele já está carregando o Swagger. E vamos testar no Postman, porque eu gosto de trabalhar com o Postman. Então, vou dar um list, né? Um list que nós fizemos já no Postman no vídeo anterior. Vou dar um send e veio aqui o nosso retorno. Então, fizemos a requisição do list post e veio já a lista de posts. No caso, só tem um post. Então, está tudo funcionando direitinho. Vamos dar um get no post. Ó, não encontrou o post do ID 1 porque esse post é do ID 2, então vamos passar o post do ID 2 e aí veio aqui. Bom, então já temos aqui a nossa API rodando tudo direitinho, né? Então agora vamos começar a reorganizar o nosso código. Como sempre, eu preparei aqui um passo a passo para nós seguirmos e ficar mais fácil. Começamos aqui com a Web API básica, que nós fizemos no vídeo anterior, e aqui está o passo a passo para nossa reorganização e a nossa implementação de um design pattern, que é o Domain Driven Design. Então, vamos lá. Antes de iniciar, vou dar só um overview, tá? Só para a gente entender um pouco. Nós vamos dividir a nossa aplicação em 3 camadas, tá? 3 camadas principais, que é o domínio, infrastructure, que é a infraestrutura, e application, né? Então, no domínio vai conter todo o código que é referente ao que a nossa aplicação se propõe a fazer. Então, vamos supor, nós vamos desenvolver um sistema de gerenciamento de estacionamento. Então, o que a gente pensa? Vamos começar pelas entidades, né? No sistema de gerenciamento, nós vamos querer que tenha usuários, né? Então, eu vou cadastrar os usuários, que são usuários que vão utilizar o sistema. No caso, vão ser os empregados do estacionamento. Aí, temos clientes no estacionamento. Então, eu vou criar as entidades de clientes, né? Então, e cada cliente vão ter os carros. Tá? E aí, cada entidade, por exemplo, entidade do carro, eu vou colocar aqui os atributos de nome do carro, modelo do carro, ano do carro, placa do carro, de quem é o carro, né? De qual cliente. Aí, na entidade de cliente, vou colocar o nome do cliente, documento do cliente, enfim. Então, tudo isso é referente à regra de negócio. É referente ao que o nosso sistema se propõe a fazer, né? Na infraestrutura, vão conter todos os códigos, que é mais a parte técnica. Por exemplo, no nosso sistema, nós queremos cadastrar todos os nossos clientes. Tá? Então, cliente faz parte do domínio. Aí o domínio tem as funções que vão querer o código lá das funções cadastrar cliente, né? Agora, como nós vamos gravar as informações do cliente e aonde vamos gravar as informações do cliente, já não faz parte mais do domínio, entendeu? O domínio simplesmente fala, ó, eu quero persistir os dados do cliente, eu quero gravar os dados dos clientes.
E aí ele vai passar essa demanda para a camada de infraestrutura, que vai ter a parte de dados. Então, na camada de dados, que faz parte da infraestrutura, ali vai ficar responsável em pegar a informação e gravar em algum lugar. O domínio, para o domínio, tanto faz se vai gravar num arquivo texto, se vai gravar num arquivo Excel ou se vai gravar num banco de dados, numa SQL, né? Domínio simplesmente está falando, ó, grava aí. Como você vai gravar não é minha responsabilidade. Responsabilidade de quem? É da camada de dados que fica dentro da infraestrutura, entendeu? E aí quando a gente chega na application, a application vai ser um estilo de garçom, né? Na verdade, ele vai fazer a ponte entre a interface do usuário e as regras de negócios, que é o domínio. Então ele simplesmente, aqui no caso, como nós estamos trabalhando com uma web API, nós simplesmente vamos receber as requisições HTTP, então vamos criar todas as rotas e entregar a demanda para a camada de domínio, que é onde vão ter as regras de negócios, tá? Agora está meio bagunçado, ficou bastante abstrato, porque nós não estamos visualizando, não estamos trabalhando no código, mas vou mostrar aqui aos poucos, e aí você vai entendendo aos poucos, tá? Então, vamos começar. Vamos começar a trabalhar, então, aqui no passo 14, com os modelos de dados que fazem parte do domínio, ou seja, a regra de negócio. Então, nós temos aqui a classe post e vamos mover para a camada domínio, né? Então, vamos criar um diretório de domain, models e colocar nossos modelos dentro de models. Então, vamos lá. Então, vou vir aqui na aplicação, vamos começar a criar nossa primeira camada, um diretório folder, então vai se chamar domain, né? Notem aqui que eu estou utilizando o upper camel case para os nomes dos diretórios em .NET, na linguagem do .NET, utilizamos upper camel case. Domain, vamos adicionar agora models, né? Nós vamos fazer um models. E vamos pegar o nosso modelo, nossa entidade post, e vamos arrastar para dentro do models. Beleza. Então agora nossos modelos já estão aqui organizados. Todos os nossos modelos vão estar dentro desse diretório models da camada domínio, tá? Então vamos seguir o próximo passo. Em seguida, vamos criar a classe post repository, que tratará a persistência de dados. Tá bom, então, post repository vai ficar onde? Infraestrutura, dados, repositórios e post repository, tá? Então, vamos criar aqui a camada. Então, add folder infrastructure. Beleza? Então agora dentro da camada de infrastructure vamos criar camada de dados, data, né? Dados em inglês é data, e vamos criar os repositórios, né? Então vamos criar um folder repositories, e vamos arrastar agora. Nós não temos ainda a classe repositories porque nós fizemos tudo dentro de post controller. Fizemos tudo na classe controller. Agora nós vamos dividir o código que está aqui dessa classe controller e vamos retirar e colocar na repository. New item. Então agora vai post repository. Add. Beleza, então agora nós criamos aqui o nosso post repository. Parece que nós só estamos complicando, né? Criando um diretório dentro do outro diretório, mas na verdade, assim, agora que a aplicação é pequena, nem faz muito sentido, né? Utilizar toda essa arquitetura, né? Só para fazer uma coisinha simples, nós utilizamos aqui uma classe só, né? Só que nosso sistema vai crescer, né? E conforme vai crescer, tudo isso aqui vai virar uma bagunça, porque não tem nada dividido, então vai ficar gigante
vai ficar um arquivo gigante e sem organização nenhuma, tá? Então, no começo parece que só estamos complicando, mas mais para frente você vai ver como isso aqui vai facilitar para a gente encontrar as classes corretas, o código correto, saber onde está dando o problema, onde temos que procurar o problema, entendeu? Por exemplo, aqui eu vou dar um exemplo aqui na camada de dados. Aqui a gente só tem repositories. Repositório vai tratar toda a interação com o banco de dados que nós estamos trabalhando, que é o MySQL. Só que vamos supor que na aplicação nós queremos consultar o CEP, né? Pegar o CEP e trazer o endereço. Isso que já é uma consulta de dados, certo? Não é mais o caso de consultarmos no nosso banco de dados. Vamos consultar aonde? Vamos consultar no sistema externo. Vamos fazer integração com os Correios, por exemplo. Os Correios com certeza tem uma API disponibilizado na internet que qualquer um pode ir lá e buscar os dados de cada CEP. Para fazer isso, nós criaríamos uma classe de Correios, por exemplo, criaríamos aqui, vamos supor, um diretório remote para pegar os dados remotos com a classe que vai fazer a interação com os Correios. Correio remote, por exemplo. E aí toda interação com a API, regra, como os Correios definiu que nós temos que fazer as requisições, vai estar tudo nessa classe. Aí vamos supor que nós queremos também gravar fotos dos nossos clientes ou dos carros, só que vamos colocar num storage, né? Num storage externo, na Amazon, por exemplo. A Amazon tem um storage onde podemos gravar arquivos, né? O nosso sistema pode gravar todos os arquivos, todas as fotos no storage da Amazon. Essa interação com esse sistema externo, o código dele vai estar numa classe Amazon Remote. Não sei, estou dando apenas um exemplo, tá? Então beleza. Então agora criamos o repositório. O repositório é a classe responsável por persistir os dados. Então vamos tirar tudo que nós programamos no Post Controller para persistir os dados, vamos colocar no nosso repositório. Quem que persiste os dados? É o nosso contexto, né? Que nós fizemos a integração com o MySQL. Então vamos copiar, vamos passar para o Post Repository o nosso contexto. Então eu vou declarar uma variável do contexto para fazer a injeção. E aí aqui nós vamos receber o contexto do MySQL que nós declaramos no startup, tá? O construtor é uma função que toda vez que instanciamos uma classe, o construtor é executado. Pode conter ou não conter código dentro do construtor, mas o construtor é uma função que vai ser executada toda vez que instanciarmos a classe. E o construtor, o que é? É uma função com o mesmo nome da classe. Então, nossa classe chama Post Repository. Então, o nosso construtor é uma função chamada Post Repository. Declaramos o contexto, o parâmetro que vamos receber nessa função, e vamos colocar esse parâmetro, né, o que vamos receber no construtor, dentro da nossa variável da classe. Isso aqui é a injeção de dependência. Aí o MVC que vai injetar automaticamente para nós, tá? Então, a partir desse momento, nós vamos poder utilizar esse contexto aqui em qualquer lugar da nossa classe. Então, beleza. Então, já fizemos a nossa injeção e agora vamos criar. Então, aqui nós temos list posts, né? Então, vamos copiar, porque eu não quero mais esse código do contexto aqui dentro. Eu vou trabalhar isso no repositório. Então, vou colocar aqui no repositório. No nosso repositório, nós não tratamos mais com o protocolo HTTP, o roteamento, porque o roteamento, de fato,
é o papel do controller, não nosso, não do repositório. Então vamos tirar aqui. E o nosso retorno, então não vamos mais retornar um action result, porque o action result faz parte do HTTP, uma resposta de HTTP. Então aqui nós queremos retornar o quê? Uma lista de posts, né? De post. Então é uma lista do tipo post e vamos fechar aqui o tipo task, que nós vamos retornar, na verdade, uma task, porque estamos fazendo uma função assíncrono, tá? Eu não vou explicar exatamente o que é uma função assíncrono, falarei isso num outro vídeo, tá? Mas esta função é assíncrona. E o nome será list posts, tá bom? Utilizarei o mesmo nome. E agora sim, nós temos um contexto que já injetamos aqui e estamos utilizando. Ele está reclamando aqui, to list async, provavelmente, talvez tenhamos que importar algum pacote. Dei Ctrl, eu seleciono, eu clico aqui onde está indicando que tem erro, digito Ctrl ponto e ele faz algumas sugestões. No caso, ele está sugerindo importar o pacote do Entity Framework. Então, vou importar, beleza. Então, agora importamos o pacote do Entity Framework, não estamos utilizando esses, e listamos, perfeito. Agora declaramos um list post, list, to list async. E agora vamos retornar o quê? Precisamos retornar uma lista de posts, e não o OK. O OK faz parte da resposta HTTP, né? HTTP 200. Então, vamos retornar somente a lista de post. Beleza, então fizemos nossa primeira função do repositório. E nossa primeira função do repositório. Então, aqui, agora, este código aqui não vamos mais utilizar aqui e vamos chamar o repositório. Mas, na verdade, eu não vou chamar o repositório agora, porque eu vou chamar uma outra classe que vai chamar o repositório. O controller vai chamar a service. Isso eu faço depois. Vamos simplesmente. Então, agora temos o getPost, tá? Então, vamos fazer o getPost. Vamos dar um copy, porque eu quero mover esse getPost para cá. De novo, apagarei a parte do protocolo HTTP. Vamos retornar aqui mais um action result e sim, um get post. Então vamos retornar um post apenas. Post, get post. Não temos esse from query, porque é simplesmente uma função natural. Então vamos receber o post ID na função, post item, await, aí contexto, post. Eu não vou fazer verificações porque nesse momento eu não quero colocar regra de negócio no meu repositório. No meu repositório eu simplesmente quero executar a interação com o banco de dados. Simplesmente então eu vou falar, ó, pega esse post ID e pronto. Não vou modificar a informação e vou retornar o post. Vou chamar essa variável de post. Eu vou chamar e retornar então post. Lembrando que post com letras minúsculas é diferente de posts com a letra maiúscula. Minúsculas e maiúsculas são coisas diferentes. Geralmente em todas as linguagens. Então beleza, então fizemos o getPost. Então agora vamos fazer new post. Vamos criar o post. Então fizemos o getPost e agora vamos chamar de new post ou vamos chamar de add post. Ou vamos chamar do CRUD, create. O CRUD, o que é o CRUD? Né? Nós estamos trabalhando. Então, CRUD é create, read, update e delete. Isso é o CRUD. Então, vamos criar uma entidade, vamos ler uma entidade que é read, update e delete.
Então eu vou utilizar aqui o verbo create, tá? Create post. Create post. Quando nós criarmos o post, eu quero retornar o post que foi criado, porque quando eu mandar as informações para criar um post, vou mandar o título, vou mandar a mensagem, mas eu não tenho o ID. O ID, o banco de dados vai criar automático, e quando eu criar, eu quero que me retorne a entidade completa com o ID, tá? Com o ID que foi adicionado. Então, vou retornar o post. Create post, non from body, vou receber um post, né? No post eu vou retornar a data, data e hora, né? Vamos configurar. Na verdade não, na verdade isso aqui já faz parte da regra de negócio. Eu vou tirar daqui. Por quê? Porque o repositório não mexe no dado. O repositório não altera os dados. Ele simplesmente vai pegar o que a outra camada pediu para ele fazer e ele vai fazer. Grava isso aqui no banco de dados, entendeu? Então, isso aqui eu não vou colocar aqui porque aquilo lá já faz parte da regra de negócio. A regra de negócio que está falando para gravar a data e hora atual. Aí nós temos aqui então varhat await, né? Então post add async, e estamos salvando o nosso post no banco de dados, tá? E o return, não estamos mais trabalhando com o HTTP post aqui nessa classe, porque é o repositório simplesmente vai gravar e vamos retornar a entidade post que acabamos de gravar no banco de dados, tá? Isso aqui, esse mapeamento também faz parte do protocolo HTTP, eu retiro e Ctrl S. Então agora nós fizemos nossa função create post. Então vamos lá. Agora vamos pegar eu já vou copiar todos aqui de uma vez, e esses dois, não, só falta esses dois, já vou copiar tudo lá e jogar para o repositório. Repositório não é aqui. Tá, pum. Então, update post, eu apago aqui. No update post, vou retornar o post também, o post que nós atualizamos, acabamos de atualizar. Vamos receber como parâmetro post, como parâmetro. E aqui vamos retornar save assim, que opa, deu algum problema aqui, então vamos ver. Então, ok, vamos fazer update post state e o save async. O que ele retorna? Ele retorna um int. Aqui, ó, aqui o save async aqui, ele está retornando um int. Talvez seja o número de registros que foi salvo, que no caso é 1. The task result contains the number of state entries written to the database. Isso mesmo. Então, na verdade aqui, ele não vai retornar o post que foi salvo. Ele simplesmente vai retornar o número de registros que foram salvos. Então, eu não vou retornar mais a entidade aqui, eu vou retornar... Bom, eu não vou burocratizar, eu vou retornar a mesma coisa. Então, vou retornar um int. Pronto, um int. Delete post. Delete message. Vamos receber o int, o ID, né? Eu vou mudar esse ID, tá? Porque ID, simplesmente ID, pode ser ID de um monte de coisas. Como é uma função e eu estou definindo aqui, eu prefiro escrever, então, post ID. É meio redundante, mas fica mais organizado, né? Lembra, sempre é o padrão de codificação. Então, post ID. Agora eu sei que eu estou trabalhando com o ID do post, que eu quero deletar. Post ID. E vamos retornar aqui então um booleano. Como que é um boolean? Boolean, então um bool em .NET é assim. Então
retornar um booleano. Vamos var item, post, find async. Aqui nós estamos verificando, fazendo uma regra de negócio. Estou verificando se esse post existe. No momento eu não quero colocar nenhuma regra de negócio nessa classe, tá? Eu vou deixar só um remove. Se der erro, eu trato esse erro antes, em outra classe, tá? Aqui eu simplesmente quero mandar o comando. Post ID. Não, minto. Na verdade, aqui, ó, você vê, para nós deletarmos aquela classe, eu preciso pegar do banco de dados. Então, eu vou vir aqui e vou pegar no banco de dados, então, post ID. Dei um find. Só que, se o item for nulo, vai dar erro aqui. Eu vou deixar estourar o erro. Eu não vou fazer consistência nenhuma aqui, porque a princípio eu não quero colocar regra de negócio aqui. Eu vou deixar estourar o erro. Se der um erro aqui, porque não teve o ID encontrado, ele vai estourar um erro, vai mandar um erro, e isso eu vou tratar mais pra frente, né? Num try catch, mas eu vou prevenir antes de dar erro, eu vou prevenir na minha camada da service, que é onde eu vou colocar, onde nós vamos colocar todas as regras de negócio. Vou dar um OK, um Enter, e agora eu vou retornar simplesmente um true. Tá? Beleza, porque a nossa função retorna um true. Public tal. Então vamos ver agora, fizemos todo o nosso repositório. Tá? Então, só para testar aqui, então vamos adaptar aqui nesse momento aqui. Ao invés de eu injetar o nosso contexto, eu vou injetar o nosso repositório. Então, post repository, vamos dar um Ctrl ponto e dar um import, um using, e vamos chamar essa variável de post repository. Tá. Post repository. Aí vamos receber como parâmetro no nosso construtor um post repository, e vamos injetar. Beleza, fizemos a injeção do nosso post repository. Então agora aqui não vamos mais chamar o contexto e vamos chamar a nossa classe do post repository. Bom. To list. Opa, temos um problema. Eu não tô. List posts. Não, essa aqui. Nós chamamos de list posts, não to list. Opa, legal. Conseguimos chamar. E agora vamos retornar um HTTP OK, que é a resposta que o nosso post repository está mandando. Faremos o mesmo. Eu vou comentar aqui tudo só para nós, que eu não vou, na verdade, o post controller não vai chamar direto a classe do repository, tá? Ele vai chamar a service, que a service vai chamar a repository. Então eu não vou fazer toda essa alteração aqui e vou dar um Ctrl K, Ctrl C para comentar todas essas funções. Eu simplesmente vou testar aqui só para demonstrar aqui agora a ponte. Então agora eu estou chamando na post controller, entrando na post controller, está roteando, né, a rota list posts, e daqui eu vou chamar, faço a injeção da post repository e vou chamar uma função da post repository de list post, e aí aqui sim ele vai no meu banco de dados listar todos os posts e vai me retornar para a post controller, e a post controller vai me retornar um HTTP OK, tá? Então vamos dar um play. Boa,
estamos rodando. Agora vamos rodar então o list post, né? Que é essa rota aqui que nós deixamos na controller feito. E vou dar um send. Opa, deu um erro aqui. Vamos ler esse erro. O que é esse erro? Então vamos ver o que está acontecendo aqui, tá? Então sempre que der um erro, qual que é a minha dica? Minha dica é a gente procurar o primeiro erro, a gente vai lendo, né, do início e pegando as pistas para identificar qual que é o problema, sempre o primeiro problema, porque um problema pode causar vários outros problemas, e aí vamos resolvendo em ordem, por ordem. Então vamos lá, unable to resolve service for type my wall web API infrastructure data repositories post repository. Opa. Então, ele não conseguiu resolver o serviço post repository while attempt to active on post controller. Então ele está falando que ele não conseguiu injetar, né, alguma coisa com post repository no post controller. Então, isso daqui dá pra gente conectar e falar algum problema de injeção. Opa, é por quê? Porque eu esqueci, eu simplesmente criei uma classe post repository, né? Só que eu não falei que essa classe aqui ia ser uma classe injetável, né? Eu não falei para nossa aplicação colocar ela em memória. Então vamos fazer isso. Como que faz isso? Bom, exatamente em core eu não sei, então vamos copiar aqui o comando, tá? Vamos consultar para ver como que faz a injeção. Então, eu sei que é na startup, tá? Eu sei que nós temos que fazer a injeção, então eu vou no arquivo, eu vou no projeto que nós já temos aqui, ou eu vou no Google e procuro para ver como faz. Como a gente já está aqui, então é mais fácil vir aqui. E aqui eu já estou injetando várias coisas. Services add scoped. Isso aqui é um jeito, é como a gente declara. Então vamos colocar isso na nossa startup. Uma coisa uma dica que eu dou agora é para nós sempre nos atentarmos na ordem de cada comando aqui do startup, que às vezes faz diferença. Por exemplo, colocar o routing depois de authorization pode ser que não funcione, pode ser que haja uma dependência um de outro, então a ordem pode fazer diferença sim. Então no caso aqui eu estou colocando aonde? DB, depois de add controllers, aí tem os authentications e add scoped. Então provavelmente depois de add controllers, porque nós não fizemos ainda a autenticação, né? Então vamos colocar aqui um Ctrl V, services add scoped, e vamos chamar de post repository. Ctrl vamos importar o nosso post repository. Então agora imagino que agora nós conseguiremos rodar direitinho, que a controller consiga fazer a injeção do post repository. Vamos ver, vamos testar. Sim. Perfeito, muito bom. Então agora ele fez de fato aquilo que a gente imaginou que iria fazer. Então a controller recebeu, controller roteou a requisição list post, recebeu as informações e passou para o repository, tá? Só que no nosso design pattern nós não queremos que a controller lhe chame o repository logo de cara, né? Como eu falei, não tem regra de negócio nenhum, então tem que ter um intermediário aqui para configurar, para colocar toda a regra de negócio. Regra de negócio faz parte de qual camada? Faz parte da services, que fica no domínio. Então vamos colocar aqui, então vamos criar services e vamos criar aqui o nossa classe post service. Esta vai ser a nossa classe post service.
Post service, ok. Post service. Então agora vamos passar as regras de negócios para esta classe, né? Vamos fazer o mesmo processo que nós fizemos no repositório, tá? Então já para acelerar aqui, eu já vou copiar todas as funções. Eu vou já descomentar aqui essas funções que eu comentei apenas para testarmos nosso repositório, fazer uma demonstração. Beleza. Então agora vou copiar novamente. Opa. Será que é aqui? Não, é aqui. Ctrl C e vamos para o Post Service. Copy paste é uma arte, tá? Vocês têm que tomar muito cuidado, assim, tem que copiar tudo no mínimo detalhe, entendeu? Então um detalhe pode dar problema, já não vai dar certo e pode causar muita dor de cabeça. Então copy paste é uma arte. Então vamos colocar aqui o construtor. O construtor tem que ser o nome da classe, então já vamos colocar. Já estamos injetando o post repository, de fato. Já está feito, porque quem vai trabalhar com a regra de negócio e vai passar as demandas para o repositório são as services. Então post service, estamos já injetando aqui, já está injetado o nosso post repository. Não vamos trabalhar com roteamento de HTTP. List posts, vou retornar uma lista de posts. Vou chamar a função do repositório, list posts, e vou retornar a lista. Redundante, não fiz nada. Fiz a mesma coisa ali, que eu chamo ali, que eu chamo ali. Tipo, no caso aqui não tem nenhuma regra de negócio. Mas, de repente, nós poderíamos filtrar aqui, pegar o usuário que está autenticado e listar apenas os posts do usuário que está autenticado. Essa regra de negócio nós iríamos desenvolver aqui, colocar o código aqui, tá? Então vamos fazer o get post, vamos retornar um post, get post, recebemos um post ID, não chamamos mais o repositório, o contexto, porque o contexto quem faz é o post repositório. Então vamos pegar no post, e no post, como que a gente fez? Nós criamos get post, fizemos uma função get post, e a função get post passa o post ID, e aí vai retornar um post. E aí aqui sim nós podemos fazer a regra de negócio. Se o objeto for nulo, nós podemos tratar, podemos gerar alguma coisa. Em nossa arquitetura, eu vou fazer um throw, vou dar um erro de aplicação, tá? E vou chamar de, deixa eu ver, como que eu quero mandar um erro de illegal argument. Deixa eu ver aqui como eu fiz aqui no código. Aqui esse código vai estar para vocês consultarem também, tá? Então aqui, ó, argument, new argument exception, e o nome da mensagem. Então esse vai ser o esqueminha que eu montei aqui para nós trabalharmos aqui de forma para início, tá? Então todo erro, toda a consistência que nós fizermos na service, e toda a mensagem que a gente quer passar para o usuário de algo errado que aconteceu, vamos parar com um erro de argument exception, e aí dentro nós colocamos uma mensagem. Então no caso aqui
post não existe. Vamos colocar assim. E vamos retornar, caso contrário, e nós retornamos o post, tá? Aqui eu vou chamar de post. Isso. Post. Então aqui, porque aqui virou post, escrevi errado. Pronto, agora sim. Então Ctrl S. Tá? Então a ideia é o quê? Qual que é a função dessa função? Qual é o objetivo dessa função? GetPost. Então o objetivo final é retornar um post. Então no final eu vou retornar um post. E aí, dentro dela, eu faço várias verificações, coloco várias regras de negócio e paro a função caso algo de errado tenha acontecido. Se chegou no final, é porque está tudo certo, e aí eu vou retornar o post. Então, essa é a estrutura da função que eu sempre faço. Eu tento evitar dar return aqui no meio do código, tá? Return, eu sempre coloco o que a função se propõe a fazer no final. Então vamos colocar um action result. New post, vamos retornar um post. New post nós mudamos, né? Chamamos de create post. Queremos utilizar os verbos do CRUD, post. E aí aqui sim faz parte da regra de negócio. Então na hora de criar o post, vamos carimbar a data e hora atual. E no caso aqui, queremos receber o post e não vamos mais, nós vamos criar, só que não pelo contexto, vamos chamar a classe responsável pela interação com o banco de dados, que é a service. E aí a service não, repositório. E o repositório recebe o post que vai gravar e ele vai criar, ele vai receber no nosso post. O que está acontecendo aqui? Post, estamos criando, o post está dando conflito. Então ao invés de criarmos, vamos simplesmente passar o nome da função, post. Await, save async. Agora isso aqui não precisamos mais nada disso aqui, porque isso aqui está aqui na nossa função. Então agora tudo isso aqui está dentro do repositório, o repositório faz tudo para isso, então aqui nós simplesmente vamos retornar o objeto post que o repositório está nos retornando. Você vê que agora ficou aqui tudo mais simples, porque quem é responsável, a camada que é responsável pela interação com o banco de dados MySQL ou qualquer outra fonte, né, outro repositório, é o repositório. Então, agora vamos fazer a mesma coisa com o update. Já vou deletar aqui no delete. No update, nós estamos retornando o int. Post. Não precisamos mais nada disso, porque nós vamos retornar direto. Vamos chamar o post repository. Vamos chamar o post repository update post. Eita, o que está acontecendo agora? Task int. Provavelmente porque é uma função assíncrona, então eu vou colocar um await. Será que resolve? Isso, resolveu. Await, o que o await faz? O await está falando para esperar só terminar, passar para a próxima instrução, que seria finalizar o return, depois que esta função que é assíncrono finalizar, tá? Então, agora no delete era um bool, né? Acho que era um bool que nós queríamos retornar. Vamos retornar aqui com int id. E aqui o que nós vamos fazer? Aqui sim, na hora de deletarmos, nós vamos verificar antes se este id, vou escrever post id, se este id existe, porque se não existir,
não dá para deletar. Então aqui sim eu vou criar um, mas aqui eu vou escrever, então eu vou querer um find post, então eu vou procurar um post, vai ser igual ao await post. Então nós temos aqui o post repository ponto get post, vamos pegar o post pelo ID e faremos a verificação. Se find post for nulo, significa que não encontrou, né? Então se não encontrou, eu vou dar um throw, dá um copy aqui, que é uma regra de negócio, e aqui eu dou um throw, post não existe. Eu vou retornar a mesma mensagem. Caso contrário, passou, significa que o post resiste, então vamos deletar o post. Para deletar o post, vou dar um await e vou chamar, isso aqui não precisa mais porque isso aqui tudo faz parte do repositório, e vou chamar o nosso repositório ponto delete mensagem. Não é delete mensagem, é delete post. Post ID. Eu vou passar o post ID. E aqui eu retorno true. Vamos só corrigir aqui. Então é get post, create post, update post e delete post. Delete post. Beleza. Então post remove, post, e no post service, então aqui é delete post. E aí aqui é delete post. Então fechou. Agora tá tudo certinho. Então agora vamos no controller. Olha só, na controller aqui nós esquecemos de renomear, de mudar isso aqui. Isso aqui tá função errada mesmo na controller. Vamos corrigir aqui. Então vamos lá, já fizemos a list post e fazer o mesmo com o get post. Então post, vamos retornar o post, vamos fazer um await, só que não vamos mais, a controller agora não irá interagir com o repositório, porque o repositório já é mais de dados. Quem é responsável é a classe de, nós vamos chamar a classe de domínio. Então post service, que faz parte da camada de domínio, vamos dar um import, um using services e post service. Beleza. Então agora nós vamos injetar esses caras aqui, post service, post service, post service, post service. Então tá. Então agora aqui vai ser post, droga. Aqui vai ser post service, list post, get post, post. Aqui então agora eu vou escrever post service.get post e vou passar o post ID. E aí aqui nós vamos fazer um return. Ok. Aqui eu quero fazer o seguinte, no modelinho que eu quero trabalhar com vocês, tá? De forma fácil, pelo menos um tratamento de erro básico, bem simples, eu vou fazer um try catch, tá? Eu já tenho um try catch montado aqui, então eu vou copiar. Ele não fica aqui, ele vai estar na onde que será que está? Nos controllers. Bom, é esse aqui. Então pronto, eu vou dar um try catch aqui. Então todas as nossas rotas eu quero trabalhar com try catch. Então toda a execução da função vai estar dentro do nosso try catch. Então nós vamos listar os posts e aí nós vamos retornar um HTTP qualquer. Caso contrário, se tiver qualquer erro, nós vamos interceptar esse erro
e vamos retornar um bad request e vamos mandar a mensagem do erro. Então ali a gente, na service, nós damos throw e legal argument, vai cair aqui porque nós damos um throw, então deu erro, interceptamos, injetando o erro aqui e mandamos a mensagem que nós passamos lá. Post não existe, acho que era esse o erro que nós colocamos lá. E todas as funções vão ser dentro do try catch, tá? Então esse vai ser o nosso esquema que vamos fazer sempre. Então agora post, get post, list post e return post. New post, vamos dar um Ctrl C aqui. Beleza, então new post, nós vamos dar simplesmente post service. Vamos colocar aqui então create, não, esse é o create post, né? Create post. Vamos mandar o post que nós estamos recebendo aqui. Vamos renomear essa função para create, porque nós mudamos, e vou mudar aqui também. Depois a gente muda lá na roda. Create post. Post, aqui estamos conflitando com o post que está sendo criado, então não preciso declarar uma nova variável, eu vou utilizar a mesma. E o try catch. Aí tudo isso aqui, eu já não preciso mais desse código aqui, porque a gente já distribuiu na service e no repositório. Então vamos copiar agora aqui o try catch. Vamos apagar isso aqui. Então agora estamos dando um update post, só que aqui nós retornamos o update um int, né? Então vamos colocar int hatch result. Então, e aí nós retornamos aqui o result. Ok. E o delete post. Aqui eu quero chamar de post ID. Mas aqui nós não vamos mais utilizar assim. Então vamos, aqui é uma booleano, né? Vamos retornar logo de cara, aqui que a gente precisa tudo isso aqui. Simplesmente vou retornar aqui a execução do post service, delete post, e vamos passar o post ID. E vamos retornar o retorno dessa função. Então, em vez de criarmos aqui uma variável para fazer o retorno, não precisaríamos disso aqui, poderemos retornar logo direto o retorno da função, né? Então, aqui a gente colocaria para dentro aqui assim, por exemplo, é a mesma coisa, não muda nada, tá? Vou fazer aqui, colocando um await também, né? Não podemos esquecer do await, então, beleza. Vamos rodar e testar agora. E aqui já me toquei que vamos ter o mesmo problema que nós tivemos no repositório, né? Porque eu esqueci do quê? O que nós esquecemos? De configurar ele como injeção, como injetável, né? Como um service, né? Então, já estamos, como eu já sei aqui, já vamos direto lá. Então, stop aqui. Startup. Add scoped. Post service. Precisamos injetar. Pronto. Então agora vamos tentar aqui de novo, mais uma vez. Então agora vamos dar um list, send. E está tudo funcionando, entendeu? Damos um get post, get. Vamos dar um new post, novo post 3, né? Vou colocar um 3. Opa,
o new deu errado. Por quê? Porque nós alteramos aqui. Create post, tá? Ctrl S, send. E agora tá aqui. Eu gosto sempre de gravar a nossa collection, então eu vou gravar a nossa collection, eu dou um export da nossa collection, vou deixar também no nosso repositório e vou deixar na raiz do nosso projeto. Tá aqui, vou deixar aqui mesmo, save. Então, eu sempre desenvolvo e mantenho as collections com posts porque facilita bastante os testes. Então agora, em resumo, então nós quebramos aquela classe única em repositórios, modelos, né, e services, onde o repositório trata com a persistência de dado, os modelos são as entidades e as services, regras de negócios. E no application e a controller, esquecemos aqui de organizar nossa controller. Nossa controller vai ficar onde? Na camada de application. Então, deixa eu adicionar aqui um folder. Olha só que vacilo. Application. E aí aqui nós iremos criar, então, controllers. E jogaremos as controllers para cá. Beleza. Eu esqueci aqui de organizar os nossos contextos. Os nossos contextos, vamos tirar aqui do diretório da raiz e vamos colocar dentro de data, infrastructure, data, vamos criar aqui um diretório de contextos. Então vou chamar de contexts. E dentro de contexts vai estar os nossos contextos. No caso aqui nós temos somente um contexto, né, que vai ser o MySQL context. Então tá bom, então. Agora sim. Então agora tá tudo certinho. Vamos rodar de novo para garantir que tá tudo certinho. Levantamos direitinho. Vamos listar os posts. E tá tudo certinho, tá vendo? Então, beleza. Vamos ver aqui no passo a passo. Agora, finalizar, montaremos parte da interface, post controller, que acabamos de fazer. E como sempre, vamos rodar e testar a aplicação que nós já fizemos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham conseguido entender e consigam fazer aí passo a passo o que nós acabamos de fazer para seguir ainda dar continuidade na nossa aplicação de blog, né, de posts, tá bom? Falou, abraço.